Terra de Minas de hoje visita uma fazenda em Pitangui, no centro do estado. Segundo pesquisadores, a propriedade teria pertencido a Maria Tangará, grande fazendeira do século XIX, reconhecida na história de Minas como mulher forte, poderosa e influente na política. Hoje, o casarão bem preservado e a rotina sem pressa guardam lembranças da época. Uma viagem ao Cerrado Mineiro. Na paisagem, a vegetação ressecada pelo sol de inverno. As árvores sem folhas formam molduras e a pastagem acobreada é alimento rico para o gado de origem indiana. Os animais da raça caracu são criados soltos nas terras da fazenda Ponte Alta, em Pitangui. A sede é avistada de longe. O casarão de 3 andares fica numa várzea, rodeado por lagos. Imponente na imensidão, misterioso no reflexo da água. É uma construção antiga que demorou anos para ser concluída. Deve ter sido iniciada no final do século XVIII, aí daí foi para ir à frente, nos princípios do século XIX. Porque, além da dificuldade do material, as fazendas e os casarões antigamente, elas iam sendo construídas por parte, na medida de que fosse sendo necessário. E o tamanho da casa era também um sinal de poder dos fazendeiros. Havia, na época, uma disputa muito grande entre os fazendeiros, os mineradores, os donos de sesmarias, e quem tinha mais poder demonstrava com as janelas. E às vezes um fazendeiro, um minerador, tinha uma casa que tinha 16 janelas. Aí o outro fazia uma casa com 20 janelas, aí ele puxava mais um pedaço, passava para 30 janelas e assim por diante. Então, janela era um dos detalhes em que se conhecia o poderio financeiro do dono, do proprietário. E as 94 janelas ficaram pelos anos afora, testemunhas de muitas épocas. Ao subir os degraus da fazenda, é como se fizéssemos uma viagem no tempo. E logo na entrada, a gente encontra símbolos do período colonial, como este pilar, esculpido em madeira, tem o formato de um cálice e também de uma coroa. Na varanda, a gente vê logo uma capelinha. Em quase todas as fazendas existia uma capela. Às vezes dentro da fazenda, dentro da casa, como esta, ou às vezes fora da casa. Isto porque era muito difícil, às vezes a fazenda ficava distante e era difícil para que os donos, os proprietários, os trabalhadores da fazenda fossem até a sede da paróquia para ouvir missa, rezar. E às vezes o pároco comparecia às fazendas para rezar a missa ou fazer outras orações com os donos e os trabalhadores da fazenda. E tudo está bem conservado. Peças e móveis antigos, fechaduras de ferro. Os cabideiros foram envernizados, assim como as escadas que levam ao último piso, onde ficam os quartos da família. A fazenda passou por várias restaurações e foram mantidas características originais e até mesmo algumas curiosidades. Este era o quarto principal e a poucos passos estava o dormitório das filhas. Isso para que as moças da fazenda ficassem bem protegidas. Era normal nas casas esses quartos contíguos, né? Com o quarto de casal, porque as pessoas para ir para o quarto das filhas teriam que passar na frente do casal, do quarto de casal. E os pais sabiam a hora que as filhas entravam e a hora que as filhas saíam. Eu percebi também, esses quartos conjugados são sempre no segundo andar da fazenda. Isso significa que não tinha como pretendente chegar até um quarto sem passar pelos pais. Exatamente. E não também pelas moças não pular a janela à noite, né? Pular de segundo andar, você já viu, chega ali.
Não, é muito alto. Fotos dos antepassados continuam nas paredes. Lembranças dos tios do médico Joaquim Lobato. Quando menino, ele passava as férias aqui, cercado das lendas comuns dos velhos casarões de Minas. A fazenda sempre foi uma fazenda muito grande, né? E a gente, menino, a gente era muito cismado, porque eles falavam que tinha assombração na casa, né? Então, quando a gente dormia aqui, os quartos aí, a gente escutava o pisar do pessoal, a gente achava que era assombração, né? E, inclusive, uma vez eu estava dormindo aqui num quarto, tinha um couro dentro do quarto. A gente escutava um barulho e nós fomos ver, era um rato que estava dentro do couro, né? Então, essas histórias, assim, sempre eles inventavam as coisas, né? E para atender a família grande e aos muitos visitantes, a fazenda sempre teve uma boa estrutura. Muito antes dos encanamentos, a água chegava à sede, correndo naturalmente pelos canais sombreados por árvores frutíferas. E no terreiro há várias bicas, como esta, de madeira. A água vem com a força da gravidade. E mesmo passando pelo sol para chegar até aqui, continua assim o dia todo, fresquinha. E ela segue até girar o moinho. Dentro da casinha ficam a roda de pedra e o caixote de milho. Os grãos vão caindo aos poucos. E a espessura do fubá depende da velocidade da roda. Quando ela gira rápido, sai uma canjiquinha, um fubá bem grosso. Agora, quando está lenta desse jeito aqui, ó, sai um fubá bem fininho, de melhor qualidade. Seu Antônio Barcelos, o seu Tonzinho, toma conta de tudo. Foi ele quem restaurou um moinho, que o povo daqui chama de munho. Munho mesmo não é qualquer um que faz esse serviço de munho. É difícil. É difícil. No meio de muitos carapinos que tem nesse mundo, tudo que a gente conhece aí, é 2, 3 só que sabem arrumar. Tem que pensar até para poder arriscar. Porque eu não risco errado, depois pode a peça toda errada, ela não dá certo no lugar que quer pôr, né? Com 68 anos, é o carpinteiro de confiança da família, para todo tipo de serviço. Eu faço carro de boi, faz móvel, tem fábrica de carroceria, faz carroceria direto. O carpinteiro é um trem de ciência, não é fácil não. Muito melindroso trabalhar. É um trem de ciência mesmo, né, seu Tonzinho? Manter funcionando direito a grande roda de aroeira, com 5 metros de diâmetro. Se empenar, não dá certo. Um movimento contínuo. E a roda d'água não é só uma curiosidade. Ainda serve para movimentar o engenho de madeira nobre, para moer a cana. A garapa agora é pouca, bem diferente do passado. O engenho era para fazer a rapadura. Dá serviço ao povo, como já fazendo a rapadura, fazendo açúcar. A rapadura e açúcar eram consumidos nas fazendas mesmo. Os porões onde dormiam os escravos hoje servem para guardar carros antigos. Lembranças de tempos mais recentes na fazenda Ponte Alta, onde nos fins de tarde ainda é possível ouvir a sanfona.